70% das pessoas que começam a investir desistem nos primeiros 2 anos. E a razão não é falta de dinheiro. É porque elas seguem as estratégias erradas, aquelas que os gurus vendem por aí. Hoje vamos desvendar os segredos de um homem que saiu da pobreza absoluta para construir uma fortuna que hoje valeria 400 bilhões de dólares. Seu nome? Andrew Carnegie. E seus métodos não são teoria. São estratégias testadas e comprovadas que funcionam perfeitamente em 2025. Carnegie começou a vida ganhando $1,20 por semana, aos 13 anos, numa fábrica suja e barulhenta em Pittsburgh. Enquanto os outros garotos reclamavam do salário miserável e das condições terríveis, ele fez algo diferente. Ele focou em aprender habilidades que o mercado realmente precisava. Ele não se contentou em ser só mais uma peça na engrenagem. Rapidamente ele subiu de cargo, tornou-se operador de telégrafo e depois assistente pessoal. Em apenas 5 anos, multiplicou sua renda por 30. A lição aqui é absurdamente clara. Antes de investir seu dinheiro, invista em você mesmo. Invista em habilidades emergentes, não apenas em ativos financeiros. Veja o que está acontecendo agora, em 2025. Os mercados de inteligência artificial e blockchain simplesmente explodiram. Você sabia que 40% dos profissionais mais bem pagos em plataformas como a Upwork começaram como freelancers básicos, aprendendo e se especializando? Conheci um desenvolvedor brasileiro de 22 anos que decidiu se aprofundar em contratos inteligentes na rede Solana. Em 2 anos ele faturou mais de R$500 mil. Ele não esperou ter dinheiro sobrando para começar a investir. Ele investiu em conhecimento primeiro e o dinheiro veio como consequência. Agora vamos ao segundo princípio, que foi o grande ponto de virada na vida de Carnegie. Aos 18 anos ele fez algo que seus pais consideraram uma loucura completa. Ele convenceu-os a hipotecar a casa da família, o único bem que tinham, para comprar ações de uma empresa chamada Adams Express. O risco era enorme, mas em apenas 1 ano e meio aqueles $50 mil, através de dividendos reinvestidos, se transformaram em 630 mil. Décadas antes de Albert Einstein chamar os juros compostos de a 8ª maravilha do mundo, Carnegie já estava usando essa força a seu favor. Muitos acham que isso é história antiga, mas os dados não mentem. Um estudo recente da Vanguard mostra que simplesmente reinvestir os dividendos que você recebe gera, em média, de 2 a 3% a mais de retorno anual. Parece pouco, né? Mas essa pequena diferença é o que transforma R$10 mil em mais de 100 mil em 20 anos, com uma taxa de retorno de 10% ao ano. Em 2025, ETFs de dividendos como o Divo subiram 15%, mostrando mais estabilidade que o próprio S&P 500. E investidores da Tesla que reinvestiram seus dividendos desde 2020 viram seus ganhos multiplicarem em 300%. Carnegie ele não deixava dinheiro na poupança. Ele fazia o dinheiro trabalhar para ele, sem descanso. Enquanto você deixa seu dinheiro parado, rendendo 0,5% ao ano, a inflação está comendo 4% do seu poder de compra. É matemática simples. Você está perdendo dinheiro ao guardar dinheiro. O terceiro princípio de Carnegie era apostar em nichos de mercado emergentes, mas com risco calculado. Ele não era um apostador maluco. Ele era um estrategista. Ele investiu pesado em pontes de aço quando todo mundo ainda usava ferro. Ele apostou em petróleo quando a maioria das pessoas nem sabia o que era aquilo. Claro, ele cometeu erros. Uma vez, comprou 20 mil hectares de terra que não tinha uma única gota de óleo, mas um único lote de $40 mil em outro local rendeu-lhe $1 milhão por ano. Ele não fugiu do risco. Ele o calculou, o gerenciou. E hoje, quais são os nichos emergentes? Energia renovável e inteligência artificial estão no topo da lista. A Agência Internacional de Energia projeta que o mercado de energia solar vai crescer 20% só em 2026. Fundos de investimento focados nisso, como o TAN ETF, entregaram retornos de 25%. Conheço o caso de um investidor que comprou terrenos no Texas, prevendo a necessidade de espaço para data centers de imposto automóvel. Em 3 anos, ele multiplicou seu investimento por 10. Alguns críticos vão dizer que em investimentos ESG, os sustentáveis performam pior. A BlackRock até reportou que eles renderam 2% abaixo do S&P em 2025. Mas o que Carnegie diria? Calcule os riscos, não siga a multidão ou os modismos. Ele investia onde via um futuro real, não onde estava na moda. Aqui vem um segredo que pouca gente fala, o quarto princípio. Carnegie descobriu algo que a psicologia moderna só veio a confirmar 100 anos depois. A motivação externa, um propósito maior, supera em muito a ambição pessoal. Sabe o que ele fez com seus primeiros $2,50 de bônus? Ele não comprou nada para si. Ele deu o dinheiro todo para seus pais. Ver a alegria deles o impulsionou mais do que qualquer conquista individual. Um estudo de Harvard publicado em 2024 provou isso.
Ter um propósito maior que você mesmo pode dobrar sua performance financeira. Um relatório do banco UBS revelou que 68% dos milionários da geração millennial investem ativamente em causas filantrópicas, não só por altruísmo, mas para manter a própria motivação em alta. Elon Musk doa bilhões através da Musk Foundation, e essa imagem de visionário que quer salvar o mundo ajuda a impulsionar o valor da Tesla, que hoje passa de 1,2 trilhão. Não é só bondade, é uma estratégia psicológica poderosa. O quinto segredo veio de um conselho que Carnegie recebeu de um homem mais velho e mudou sua forma de ver o mundo. É a regra dos 9 décimos. 9 de cada 10 problemas que você imagina, que te tiram o sono à noite, simplesmente nunca acontecem. Nosso cérebro evoluiu para amplificar os riscos. É um mecanismo de sobrevivência que hoje, no mundo financeiro, mais atrapalha do que ajuda. Um estudo da CB Insights mostrou que 70% das startups não falham por erros de negócio, mas por um medo paralisante dos fundadores. Faça um exercício simples. Liste todos os seus medos financeiros num papel. Depois, ao lado de cada um, escreva a probabilidade real daquilo acontecer. Estudos da Associação Americana de Psicologia mostram que só fazer isso já reduz a ansiedade em 40%. A maioria das pessoas não investe por medo de cenários catastróficos que só existem na imaginação delas. Isso nos leva ao sexto princípio: o otimismo radical. Mesmo quando as coisas davam errado, quando perdia dinheiro, Carnegie mantinha o foco no futuro, nas oportunidades que viriam. Ele sorria diante das falhas. Isso não é pensamento positivo vazio, é uma estratégia mental comprovada. Um estudo da Universidade de Yale, publicado em 2023, mostrou que pessoas otimistas têm uma renda, em média, 15% maior ao longo da vida. O bilionário Ray Dalio, que gere $150 bilhões na Bridgewater, usa princípios otimistas para tomar suas decisões. Não é à toa que aplicativos de meditação como o Headspace cresceram 30% em 2025, com módulos específicos para desenvolver um mindset financeiro positivo. Sua mente é o seu primeiro e mais importante investimento. Finalmente, o sétimo e último segredo de Carnegie foi transformar sua experiência em um legado. Ele não guardou seu conhecimento para si. Ele inspirou um jovem jornalista chamado Napoleon Hill a passar anos estudando e codificando seus princípios. O livro Pense e Enriqueça, que já vendeu mais de 100 milhões de cópias e mudou a vida de gerações. Carnegie não apenas acumulou riqueza, ele multiplicou seu impacto no mundo. Hoje temos ferramentas que ele nem sonhava, como a inteligência artificial, que podem acelerar a aplicação desses princípios. Um relatório da McKinsey mostrou que traders que usam IA conseguem, em média, 20% a mais de retorno. Mas a base, o fundamento, continua exatamente o mesmo: disciplina, cálculo de risco, reinvestimento constante e uma mentalidade de crescimento. A história de Andrew Carnegie prova, sem sombra de dúvida, que sua origem não determina seu destino. Ele saiu de um salário de $1,20 por semana para uma fortuna de $400 bilhões, ajustada pela inflação. Não foi sorte, não foi herança, foi a aplicação consistente desses 7 princípios que compartilhamos hoje. Se você assistiu até aqui, você já está na frente de 70% das pessoas, aquelas que desistem no começo. Então, que tal começar com um único princípio hoje? Pegue aquele dinheiro que está parado na conta e faça o trabalhar para você. Comece a estudar sobre investimentos que pagam dividendos e reinvista cada centavo. Em 2026, essa pode ser a única decisão que vai mudar sua trajetória financeira para sempre. Obrigado por assistir. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos 8 meses.